Neste mundo, as pessoas boas estão sofrendo mais? Ou as pessoas ruins estão sofrendo mais? As pessoas boas sempre estão sofrendo mais. Sim? Pessoas que acham que são boas, elas são simplesmente um sofrimento. Não é mesmo? Por favor, veja. Agora, em primeiro lugar, como você se tornou bom? Ele não é ok. Ela não é ok. Ele não é ok. Ele não é ok. Ele não é ok. Ela não é ok. Comparado com todas essas pessoas, eu sou um homem bom. De onde você tirou a ideia que você é bom? Diga-me. Você se comparou com muitas pessoas e rotulou a todas como sendo más. E agora você se sente bom. Alguém que pensa que é muito bom, em sua mente, ninguém no mundo é ok. Quanto mais você se considera bom, ninguém é ok para você. Não é mesmo? Não é mesmo? Pessoas que acreditam serem muito boas. Ninguém quer chegar perto delas, porque elas são tão boas, a vida não pode acontecer. Sua bondade é somente em comparação com outra coisa, não é? Sim? E você se estabelecendo como bom e fazendo todas essas pessoas serem desprezíveis. E assim, eu sou um homem muito bom, não é? Não é mesmo? Pessoas boas não chegarão a lugar algum, seja nesse mundo ou no outro mundo. Vocês conseguem aceitar uma piada? Vocês têm uma digestão boa? Eu não estava falando sobre esta digestão. Um dia, na sua vida passada, Shankaran Pillai foi um homem bom. Depois de uma doença breve, ele faleceu. Por ser um homem bom, naturalmente, ele foi para o céu. Ele chegou no céu. Lá na comissão de recepção de anjos, abriram o livro de contas dele. Página após página. Boa ação, boa ação, boa ação, boa ação, boa ação. De capa a capa, somente boas ações. Então, os anjos ficaram confusos. Daí, foram até Shankaran Pillai e disseram: Senhor Pillai, temos um pequeno problema aqui. Ele perguntou: qual é o problema? Ele disse: os anjos disseram: veja, aqui temos vários tipos de acomodações. No céu, vários níveis de acomodações. Uma ação ruim significa o céu mais elevado, vista de frente para o mar. 2 ações ruins, próximo nível de acomodações. 3 ações ruins, próximo nível de acomodações, e assim vai. Mas nenhuma ação ruim. Nós não temos tal lugar. Realmente não sabemos o que fazer com você. Você é o primeiro homem a chegar assim. Shankaran Pillai pensou: que absurdo. No mundo, ninguém queria chegar perto de mim, porque eu era um homem tão bom. Eu vivi com esperança de entrar no céu. E até aqui tem problema. Então os anjos conversaram e chegaram a uma conclusão. Eles disseram: não se preocupe, Sr. Pillai. Encontramos uma solução. Seu corpo ainda está intacto lá. Daremos a você 3 horas de vida. Apenas cometa uma ação ruim. Vamos colocá-lo no céu mais elevado, nada está perdido. Eis que Shankaran se tornou. Shankaran Pillai reviveu aqui. Então ele sentou lá pensando em como cometer uma má ação. 1h30 se passaram. Veja, ele não é como vocês. Ele não tem prática. Depois de 1h30, ele se lembrou. Na vizinhança, tem uma mulher que já passou de seu auge, que tem lançado olhares convidativos para ele. Ele, sendo um homem bom, nunca viu dessa forma. Agora ele pensou: bem, adultério é uma ação ruim, porque afinal de contas, ele vai fazer o que tiver que fazer só para ir para o céu. Então ele foi procurar a mulher. Ele foi e bateu na sua porta. Ela veio e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, Shankaran Pillai disse:
Eu quero você. Por que, Sr. Pillai? Ainda ontem à noite me falaram que você estava no seu leito de morte. O que é isso? Ele disse. Não interessa. Eu quero você. Ele entrou. Você sabe, a natureza tomou conta. Coisas aconteceram entre eles. Ele não quer morrer na casa dela. O tempo está se esgotando. Então ele disse para ela, eu tenho que ir. E foi até a porta. A mulher foi com ele até a porta e disse, Sr. Pillai, você sabe que boa ação você fez para mim hoje? Mais uma boa ação, o que fazer? Então pessoas boas não vão conseguir aqui nem lá. Não é a sua bondade que lhe liberta. A sua bondade é apenas em comparação com outra pessoa. Sua bondade sendo comparada com outra pessoa, isso não é sobre bondade, é sobre algum tipo de doença. É como, agora, as pessoas estão andando por aí assim. Elas estão felizes, elas não sabem o que é felicidade. A felicidade delas é apenas porque elas têm coisas que outras pessoas não têm, não é? Agora, digamos que vocês estão todos muito famintos, mas meu estômago está cheio. E eu fico muito feliz, que ninguém tem comida, mas pelo menos eu tenho algo para comer. Isso é felicidade ou doença? A humanidade está sofrendo dessa doença, que está se passando por felicidade para a maioria das pessoas. Não é mesmo? Ninguém deveria nem mesmo gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que alguém saberá. Isso não é inteligência, mas infelizmente se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso To be or not to be. ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse: Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham, que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar.
Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que, nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. A maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia, a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque, se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar. Porque, assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices,
que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução. Não crie expectativas, não existirão decepções. É como, eu jogo uma pedra para cima. Sadhguru, eu joguei uma pedra para cima. Por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima. Ela continuará seguindo para cima. É assim que funciona aqui. Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência. É só porque você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir. A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe? Por causa das 4 rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer. Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir, antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor. Não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta, da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue. Então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não.
Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer? Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso? Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr? Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos. Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha duas, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter duas, porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima. Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início recentemente a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal, elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente? Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está todo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso.
Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais, mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas, você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem. Isso é tudo onde quer que você esteja, isso é tudo o que há, não é? O que queremos fazer para todos os indivíduos não acontecerá somente porque ele o quer, acontecerá porque ele adquire a capacidade necessária. Sem a capacidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, somente sonhos vazios acontecerão. Se a vida tiver que acontecer, nós temos que adquirir a capacidade necessária. E as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30. Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo se cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto os seus cérebros, que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. 2 pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50.000 rúpias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo e assim foi feito. E depois de alguns anos, porque não havia papel escrito, quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, "Você nunca me deu?" Não aconteceu nada disso. Então ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, "Eu dei o dinheiro, mas não tinha provas." Daí o juiz disse, "Você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito." Então ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote Brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então ele foi procurar aquele homem em Banaras, encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então o Brahman perguntou por quê. Então ele disse, "Veja, há 4 anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha." O Brahman disse, "Ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo." Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram.
ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram, e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer: se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso. Mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel. Apenas sentar-se quieto. Você verá, sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado. Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro. Ela está registrando tudo. Mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa, suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim? Não tente consertar a memória está ótima. Tudo que você vê é registrado. Você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória, é uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar? Aqui, não ali, assim. Onde suas mãos devem estar? Assim. Assim não está correto? Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso, ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo, o seu livro, onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar, simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade, isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número 2, não irá para o número 5. Agora ficou confuso, então lide com isso lentamente. 2, 3, 1, ok, 2 está aqui, 3 está lá, 1 está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser, em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito clara, ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê? Matsyendrasana, dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, são 5 colunas. Basta registrar isso. 5 colunas. Um vaso. Uma rocha para sentar. Uma rocha grande. Uma bacia. Mais 3, mais 4 colunas. Uma porta.
Qual é a altura? Parece ter 4 metros. Simplesmente faça isso. Contudo, quantos passos daqui até ali? Não conte 1, 2, assim. Depois de dar 3 passos, ok, isso é. Adicione 3, mais 3, mais 3, mais 3. Após alguns dias, conte 11, ou 4, ou 5. Simplesmente assim, sem pensar, você deve saber aos poucos que, ok, eu acho que andei 12 passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso. Para trazer essa precisão, o que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente. A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins, é só isso? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito, muito clara. Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo, de modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo. Seja qual for a maneira como você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim, porque eu estou completamente chapado. Eu não dei esse privilégio a ninguém, que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz. A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos, mas o que eles dizem não determinará como eu sou. Então, Sadhguru, um tempo atrás, aconteceu uma situação em que uma amiga minha estava bêbada. Então, quando ela estava no estado de embriaguez, ela dizia isso repetidamente. Por favor, não me julgue enquanto eu bebo. Por favor, não me julgue. Mas ela perdeu o julgamento dela, mas ela não quer que você... Então, a minha pergunta é, quer seja álcool ou não, na vida, por que ficamos tão apreensivos sobre o julgamento dos outros? E como podemos evitar que isso impeça que sejamos felizes? Olhe para mim. Veja, eu estou sempre chapado. Nunca toquei nenhuma substância, porém sempre chapado. Você pode me julgar como quiser. Porque uma coisa é, eu estou chapado de tal forma que eu não perdi o meu julgamento de forma alguma. E ao mesmo tempo, seja qual for a maneira que você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim porque eu estou completamente chapado. Tendo dito isto, a razão pela qual este consumo de álcool e drogas está crescendo da maneira que está crescendo no mundo isso é porque os céus estão desabando. Sim, eu estava em Bangalore há apenas 3, 4 semanas. Havia mais de 8.000 pessoas participando de um programa de 2 dias comigo e perguntei casualmente, quantos de vocês acreditam que irão para o céu? Somente 5 levantaram a mão. Então perguntei, vocês todos são pessoas do inferno? Não. É só que o paraíso e o inferno desabaram na mente das pessoas. Esta é a primeira vez na história da humanidade que tantas pessoas no mundo podem pensar por si mesmas. Do contrário,
o seu padre, o seu mula, o seu pandita ou um livro estava pensando por você. É a primeira vez que tantas pessoas conseguem pensar por si próprias. Se estão pensando certo, pensando errado, existem muitas questões sobre isso. Mas se eles estão pensando certo ou errado, mas eles estão pensando, assim todas as coisas ilógicas estão naturalmente desabando. Esta geração ainda não se afastou totalmente disso, ainda existe medo. Eles não podem dizer abertamente, não existe nenhum maldito inferno ou céu. Eles ainda têm receio disso, mas eles estão tentando construir um pequeno paraíso para si mesmos aqui. Então, ei, espere. Então, naturalmente, quando eles não são capazes de fazer por si mesmos por meio da sua própria inteligência, eles vão recorrer às drogas. Hoje em dia, apenas citando as sociedades ricas, porque toda a sociedade aspira a ser assim. Digamos, você pega os Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta atualmente. 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. Outros 30%, é claro, comprando no mercado negro. A nação mais rica, obviamente a riqueza não está funcionando. Para ser saudável, você precisa de químicos. Para ser alegre, você precisa de químicos. Para ser pacífico, você precisa de químicos. Para estar em estado de êxtase, claro, tem o êxtase. Então, eu não estou nem mesmo vendo isso moralmente. Não é nunca uma questão moral para mim. Se 90% dessa população agora estiver consumindo químicos, acredite, a próxima geração que produzirmos será uma geração muito inferior à nossa. Se produzirmos a próxima geração inferior a nós mesmos, estaremos cometendo um crime contra a humanidade, porque a próxima geração deve estar pelo menos um passo à nossa frente, caso contrário, fracassamos. Perdemos todo o processo de civilização quando produzimos uma nova geração que é, na verdade, menos do que nós. Então, estamos caminhando para isso, rapidamente, a menos que ensinemos seres humanos individuais como simplesmente se sentarem aqui e se tornarem irradiantes. Chapado o suficiente ou não, basta olhar para mim. Mas será que eu estou consciente o suficiente, alerta o suficiente, claro o suficiente? Se existir uma maneira de se intoxicar sem perder o juízo, sem perder sua consciência, sem perder sua inteligência, isso é uma grande coisa? A intoxicação é uma coisa fantástica. O único problema é que ela tira o seu discernimento, tira a sua inteligência, deixa você incapacitado. Esse é o problema, não é? É verdade? Pergunte a qualquer um, você não está nas ciências médicas, mas pergunte a qualquer um. É verdade que este corpo aqui é a maior fábrica de química do universo neste momento, pelo menos do universo que conhecemos? O único problema é você é um péssimo administrador. Se você soubesse como gerenciar este, você estaria como eu, sempre irradiante. Qualquer um pode dizer o que quiser, qualquer um pode fazer o que quiser. Este é assim, sempre. Porque eu não dei este privilégio a ninguém. Que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz, que alguém possa me fazer miserável. Agora mesmo, você é uma consequência da opinião de outras pessoas. Onde você planeja ir assim? Qualquer um pode te arruinar. Você saiu, alguém lhe disse: Shreya, você é o ser humano mais maravilhoso que já vimos. Então você estava flutuando naquela nuvem. Que número? Que número? 9. Ah, no sul dizemos 11. Você estava flutuando nas nuvens, não importa o número, e você voltou para casa. As pessoas em casa lhe disseram quem você realmente é. E a nuvem cairá? Não. É muito importante que nem dessa maneira, nem daquela maneira. Nós ouvimos a todos, porque podemos estar fazendo algo de errado. Olá? A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos. Mas o que eles dizem não vai determinar como eu sou. Nunca, jamais. Isso você deve corrigir, e você deve contar para sua amiga quando ela não estiver bêbada. Porque caso contrário, ela não vai entender. Sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida.
Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! E para aquele que tomou o controle do tempo, para ele, o universo inteiro é uma doçura de compaixão. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, a vida ficou um pouco complicada. Se você tivesse chegado aqui como qualquer outra criatura neste planeta, estômago cheio, vida estabelecida. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, centenas de problemas. Então, o que chamamos de vida aqui é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Esta combinação de tempo e energia, infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende a lidar com ela de maneira descontraída e maravilhosa. Um obstáculo atrás do outro, tudo é um problema. Quando você é uma criança de colo, você tem problemas com fraldas. Quando você se torna um adolescente, você tem problemas hormonais. Quando você chega à meia-idade, existe uma crise. A velhice é horrível. Cada fase da vida, as pessoas encaram isso como algum tipo de problema. Claro, a morte é um problema sério. Portanto, esta combinação de tempo e energia, devemos entender a natureza daquilo com que estamos lidando. O tempo, por sua própria natureza, é assim. Você faz algo, ele passa. Se você não fizer nada, ele passa. Você não precisa forçar, é o que eu estou dizendo. Olá, enquanto você está sentado aqui, ele está passando. Você está fazendo várias coisas, ele está passando. Você não faz nada, ele passa. Você está acordado, ele passa. Você está dormindo, ele passa. Mas sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Como segurar o tempo? As pessoas estão falando sobre gerenciamento de tempo. Você alguma vez já gerenciou o tempo? Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo o tic-tac. E o que está fazendo o tic-tac não é um relógio. O que está fazendo o tic-tac é a nossa própria vida. Olá? Desde que eu entrei. Você está 2 minutos mais perto de seu túmulo? Sim, você está. Eu também. Essa é a natureza do tempo. Qualquer coisa que você faça ou não faça, faça o que você quiser. Mas você não é capaz de fazê-lo voltar para trás, ele está apenas avançando. Acontece que, se você está feliz, ele parece passar muito rápido. Se você está infeliz, ele vai passar muito devagar para você. Você já notou isso? Em um determinado dia, você está muito feliz. 24 horas passam voando. Agora você está deprimido. 24 horas parecem uma eternidade para você. Sim ou não? Portanto, apenas pessoas miseráveis têm uma vida longa. Se você é uma pessoa alegre, é uma vida breve. Se você é uma pessoa em êxtase, é só um momento. Puf, ela acaba antes que você saiba o que está acontecendo. A vida passou tão rápido que nem mesmo o meu corpo percebeu que o tempo passou e ainda está. Eu não percebi que o tempo passou. Este é o 30º ano da Isha. É o 30º aniversário da Isha Foundation. E eu nem posso acreditar, 30 anos. Parecem 3 dias em minha experiência. E nesses 3 dias ou 30 anos, meus compromissos são... Singapura é como férias para mim. Eu só venho para jogar golfe e... Do contrário, meus compromissos são loucos, ok? Todos os dias, no mínimo 20 horas, nós estamos ativos. Eu nunca perdi um único voo até agora. Às vezes, em um dia, já estive em 6 aeroportos, mas eu nunca perdi um voo. Nunca perdi um compromisso. Eu nunca cheguei atrasado a um compromisso em 30 anos. Mas eu não administro o tempo, eu administro a mim mesmo. Tempo, como administrá-lo?
É uma coisa muito grandiosa para administrar. Não está em suas mãos. Caso você goste ou não, ele está passando, não está? Sim. Se você sentar aqui, ele está passando. Se você pular por aí, ele passará. Faça o que você quiser, ele vai passar, não vai? Mas o que você pode fazer consigo mesmo? Isso você pode administrar? Não tem nada a ver com o tempo? Por isso, autogestão, não gestão do tempo. Há poucos dias, eu estava voando da Índia. Normalmente costumava durar 13 horas e meia, 14 horas, mas agora existe a questão do Paquistão não permitir que os aviões sobrevoem o seu espaço aéreo, então levou 16 horas. Pelo fato de eu conhecer todos os pilotos e também ser um piloto licenciado, por isso eles me permitiram sentar na cabine do piloto e eu estava interessado no que estava acontecendo lá. Então eu estava conversando com eles e eles disseram, Sadhguru, eu disse 14 horas, não é? Eles disseram, não, Sadhguru, 16 horas, é muito tempo. Então eu disse, veja, não estou reclamando. Porque apenas um século atrás, se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, seriam 60 dias. 16 horas, não estou reclamando, estou bem. Vou me sentar, deitar, ler algo, fazer algo ou conversar com você, mas eu não estou reclamando das 16 horas. Como 60 dias se tornaram 16 horas? Simplesmente por causa de um motor a vapor vagaroso para um motor a jato. Olá? De repente, 60 dias se tornaram 16 horas? Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! Agora mesmo, eles estão dizendo que os chineses desenvolveram um avião que de Pequim a Nova York poderá ser feito em 2 horas. Eles estão dizendo que até 2028 eles o terão comercialmente pronto, 2 horas. Portanto, isso não é ter domínio do tempo, mas, consequentemente, isso é ter domínio do tempo. Se o que alguém faz em 10 anos, se você pode fazer em 1 ano, se ambos vivem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, você viveu por 1000 anos. Olá? Essa é a única maneira pela qual você pode assumir o controle do tempo. E aquele que assume o controle do tempo, para ele, o universo inteiro, é uma doçura de compaixão. Essa será a sua experiência de vida ao assumir o controle do tempo. Nós deveríamos tentar encontrar algo e nos reconectarmos com a espiritualidade. Anestesia não tem nada a ver com consciência. A consciência existe até mesmo quando não existe corpo. Você tem o instrumento necessário para experienciar isso? Isso se tornará um ponto de acesso? O conhecimento científico e a tecnologia e a medicina moderna têm realmente melhorado incrivelmente nossa qualidade de vida e expectativa de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós deveríamos tentar encontrar algo e nos reconectarmos com a espiritualidade, ou com a experiência pura, como você diz. Você concorda com isso? Com esse tipo de equilíbrio? Veja, é assim, se você levar uma moto ao mecânico, ele é muito bom com motos, vamos dizer, mas agora você pede para ele consertar um computador. Bem, ele pode usar a chave de fenda e abrir o tampo. Fora isso, ele não sabe nada sobre isso, correto? É simplesmente assim? As ciências objetivas são assim? É sempre 1 mais 1 igual a 2? Essa é a única maneira que a objetividade pode funcionar? Você não pode dizer que 1 mais 1 é 11 também? Esqueça 1 milhão, certo? Você não pode dizer isso porque essa é a natureza da objetividade? E nossa objetividade está vindo de nosso processo intelectual?
O processo intelectual está vindo da memória e a memória não pode ser alterada. Se você alterar a memória, fica uma bagunça. Eu me lembro que isso é 1 e isso é 1. E agora eu coloco essas duas coisas juntas e digo isso é 2. Agora isso está baseado em memória. Se eu alterar isso, então meu intelecto se torna inútil, certo? Portanto, o intelecto está lidando com um aspecto de nossa vida, o qual, essencialmente, nós chamamos de autopreservação. Para nossa autopreservação, nosso intelecto é vital, sem ele nós não podemos funcionar. Agora, todas as coisas que você disse, isso tem melhorado a nossa expectativa de vida, isso melhorou nossa vida de tantas maneiras. Não melhorou em nada a qualidade de nossa vida. Só melhorou o conforto e níveis de conveniência no mundo. E definitivamente a expectativa de vida, tudo isso é definitivamente autopreservação, não é? É um processo de sobrevivência. Então, quando se trata de autopreservação, nosso intelecto é vital. Sem isso aqui funcionando, você não pode sobreviver neste mundo. Todos os 5 sentidos estão funcionando, eles estão alimentando o seu intelecto com dados e a partir daí você está utilizando ele. A eficiência com que você o utilizar determinará a eficiência com que você sobrevive. Portanto, sua expectativa de uma vida melhor significa que a sua eficiência de sobrevivência aumentou, isso é tudo. Então você é mais saudável do que as pessoas eram no passado? Eu não acho, mas suponhamos que você seja. Isso significa apenas que seu processo de sobrevivência é um pouco mais eficiente. Portanto, deixando o processo de sobrevivência, agora você está falando sobre consciência. Consciência significa, veja, o termo consciência em inglês é usado de forma muito vaga. Se você diz que alguém está anestesiado, se ele regressa, você diz, ele retomou a consciência. Veja, tudo que você faz com a sua anestesia não tem nada a ver com consciência. Tem algo a ver com o corpo e com várias funções do corpo. Você está desligando certos aspectos das funções corporais. Uma delas é a transmissão da dor, que é o principal interesse quando alguém vai se submeter a uma cirurgia. Você não quer parar o coração, você não quer parar o cérebro, mas gostaria que a transmissão da dor fosse interrompida. O que quer que esteja sendo cortado, está sendo cortado, qualquer dano ou correção que esteja acontecendo, está acontecendo. Quaisquer que sejam as partes do corpo que estejam sendo removidas, o que não é vital pode ser removido, tudo isso está acontecendo. Somente a transmissão da dor não está acontecendo. Isso não tem nada a ver com perder a consciência e ganhar consciência. Não existe tal coisa. Porque não existem palavras alternativas, nós usamos as mesmas palavras. A linguagem é um aspecto diferente, a linguagem também é um produto de nosso intelecto. Portanto, apenas pode falar em opostos. Sem polaridade não existe linguagem, sem polaridade seu intelecto não pode funcionar. Porém, quando você fala sobre consciência, você não está falando sobre duas polaridades. Não existe consciência A e consciência B, não existe consciência positiva e consciência negativa, existe apenas uma. Enquanto estamos aqui sentados, este é meu corpo, aquele é seu corpo. Distintamente estabelecido, nesse momento é 100% assim. Eu não sei o que você está bebendo, eu não consigo ver, mas o que quer que você esteja bebendo, o que está na caneca não é você. No momento que você bebe isso, após algum tempo, isso se torna você. Isso está acontecendo agora mesmo. Portanto, embora aquilo que você pensa ser o seu corpo e aquilo que eu penso ser o meu corpo é apenas um pedaço desse planeta, nesse momento é distintamente claro, este é o meu corpo, aquele é o seu corpo, 100%. Esta é minha mente e aquela é a sua mente, estas são minhas emoções e aquelas são as suas emoções, estas são as minhas experiências, aquelas são as suas experiências. Mas não existe tal coisa como a minha consciência e a sua consciência. Trata-se de uma consciência viva, nós criamos a nossa própria bolha. Tenho certeza de que aquele garotinho maravilhoso que apareceu na tela, eu tenho certeza que ele está assoprando bolhas para você em algum momento. Então, se você assopra uma bolha de sabão, essa é a minha bolha, aquela é a sua bolha. Pup, estourou. Então não existe tal coisa como minha bolha e sua bolha. Não existe tal coisa como meu ar e o seu ar. A consciência é justamente assim. Neste momento você assoprou sua bolha e eu assoprei a minha bolha. Esse sou eu e aquele é você. Mas quando isso fizer pup, não existe essa coisa como a minha consciência e a sua consciência. Apenas a criatura humana neste planeta é quem possui a capacidade neurológica e a sofisticação do mecanismo que, se permitissem,
poderiam acessar essa dimensão da consciência? Nenhuma outra criatura é realmente capaz de acessar isso? Isso não quer dizer que não exista consciência nelas. Sem isso, o processo de vida não poderia acontecer. Existe consciência até mesmo quando não existe corpo, certo? A única coisa é que você precisa de uma certa sofisticação instrumental para acessar isso, que é o mecanismo humano. É por isso que nós consideramos que ser um ser humano é um grande privilégio, porque você tem acesso a dimensões para além de seus limites físicos. Esse é o significado fundamental de ser humano. Então, não vamos confundir o instrumento e o que estamos vendo. Se você pegar um telescópio e visualizar outra galáxia, mas a galáxia não é produzida pelo telescópio, a galáxia está lá, o telescópio apenas lhe deu um acesso. Da mesma forma, seu corpo, seu cérebro, o que for, eu não quero identificar coisas diferentes. Do cabelo aos seus dedos do pé, tudo é corpo, até onde eu sei, incluindo o seu cérebro. Ele é apenas outra dimensão do corpo. Então, esse corpo, se mantivermos ele de uma certa maneira, se não o contaminarmos com muitas ideias, filosofias, identidades, se você o mantiver em um certo nível de abertura, ele se tornará um ponto de acesso ao que nós estamos chamando de consciência, ou a base da vida que nós somos. Você tem os instrumentos necessários para experienciar isso? Não os instrumentos no seu laboratório. Você, como pessoa, tem um instrumento necessário para experienciar isso? Se você vai permitir que isso aconteça ou não, essa é a única questão. Como eu disse no início, tudo depende do quanto você se identifica. Se suas identificações são limitadas, você perdeu a habilidade de experienciá-las. Se sua identidade é, não identificada com nada, se você se mantiver solto dessa forma, então existe a possibilidade de experienciar isso? Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.